vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui tá tudo bem, então daí também deve estar tudo bem, né? Vamos hoje finalizar. Diga, ufa, finalmente. Pois é. Hoje a gente vai finalizar o sistema que vai aparecer aqui, que é o sistema nervoso. Exatamente. Vamos finalizar o sistema nervoso. A gente já vem há 2 semanas trabalhando esse conteúdo. Vamos recapitular rapidinho? Vamos fazer aquela revisada bem rapidinha, que eu sei que vocês já estão tinindo nesse assunto, mas só pra gente ter aquele remember. O que acontece? Há 2 semanas atrás eu comecei a trabalhar com vocês sistema nervoso. Mais um sistema de todos os sistemas que nós estamos trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar ele com vocês, eu falei, ele é muito legal. Mas realmente, é muito legal você trabalhar o sistema nervoso. Afinal de contas, o sistema nervoso ele faz com que a gente realize todos os movimentos, que sejam realizados todos os impulsos, todo o funcionamento do nosso corpo, ele é baseado no sistema nervoso, porque a gente também viu isso na primeira aula, quando a gente fez o apanhado geral sobre o sistema nervoso. Nós vimos que ele é o que a gente chama de centro nervoso. Quando a gente coloca ele como centro nervoso, como um elemento principal presente no corpo humano, a gente entende que ele trabalha com o funcionamento de todos os outros sistemas. Porque antes da gente trabalhar o sistema nervoso, a gente estava trabalhando quem? Sistema sensorial. E lembra que eu falei muito de nervo óptico, nervo tátil, nervos olfativos, nervos gustativos, ou seja, falei muito com relação à parte nervosa que era responsável justamente por esse processo de identificação. E aí eu saí desse sistema sensorial e entrei no sistema nervoso propriamente dito. E aí quando a gente começou a entender qual a função do sistema nervoso, qual é o papel que o sistema nervoso tem, eu trouxe para vocês mais uma questão, mais um elemento. Eu trouxe para vocês o fato de como ele é tão importante. Afinal de contas, nós estamos falando do centro nervoso. Afinal de contas, nós estamos falando do nosso cérebro e dos nossos neurônios, porque são eles responsáveis pelo funcionamento desse sistema. E aí eu disse o quê? Vamos dividir. Vamos trabalhar a parte central do sistema nervoso e vamos trabalhar a parte periférica, ou o que a gente chama de laterais do sistema nervoso. Semana passada eu trouxe para vocês o sistema nervoso central, ou seja, o centro do funcionamento desse sistema, o centro da organização dos neurônios, de onde saem todos os elementos responsáveis por todos os impulsos que são enviados, de onde sai todo o conjunto de ações, de atos, de impulsos que são realizados pelo nosso corpo e vão sendo encaminhados para todas as nossas organizações sistêmicas para que haja esse funcionamento que a gente chama de funcionamento perfeito. Vimos também que dentro do sistema nervoso central está o grande elemento, ou está o principal elemento quando a gente fala nos atos reflexos, ou nos atos que ocorrem mediante o funcionamento do nosso sistema nervoso ou das ações que são geradas através do nosso sistema nervoso. Porque ou eu estar me movimentando, ou eu estar pensando, ou eu estar até articulando as palavras que eu vou trazer para vocês, estão relacionadas justamente ao nosso sistema nervoso. Mas, depois dessa breve revisão, depois dessa volta no conteúdo que a gente já vem trabalhando, que foi as características gerais, ou o que a gente chama de características principais relacionadas ao sistema nervoso. E aí fomos para o segundo momento, que é o que a gente chama de sistema nervoso central, ou seja, a parte central desse grande sistema, a parte que vai trazer todo o entendimento do centro nervoso. Vamos para agora a parte periférica. Peraí, professora, é periférica mesmo? É. Hoje a gente vai trabalhar o sistema nervoso periférico, o que a gente chama do sistema nervoso responsável pela periferia.
E agora periferia, professora. Periferia não é nome de parte do corpo ou parte do sistema, é. A gente usa essa expressão para falar sobre o sistema nervoso que cuida das laterais, ou que encaminha os impulsos nervosos para a lateral do nosso corpo. Sai do sistema nervoso central e aí vai ser encaminhado para a periferia. Vamos entender como é que funciona isso? Vamos para o primeiro slide. Sistema nervoso periférico. Exatamente. A gente tem o sistema nervoso central, que foi o sistema nervoso que a gente trabalhou semana passada, que fala justamente do centro nervoso, do funcionamento central do sistema nervoso, desse conjunto central que é os nervos, que está relacionado diretamente aos neurônios, e não vamos sair disso, tá? Vamos continuar falando de neurônios, vamos continuar falando de nervos, só que a gente vai sair da parte central do sistema nervoso, ou seja, vamos sair do centro do sistema nervoso e vamos lá para a periferia do sistema nervoso, a parte periférica, que é onde vai ocorrer os impulsos nervosos que saem lá do centro, lá da parte central, lá do cérebro e são encaminhados através da nossa coluna vertebral, vão se ramificar, vão se alastrar para os nossos membros superiores, para os nossos membros inferiores, para que haja todo o funcionamento, para que haja toda a locomoção dos impulsos nervosos que são encaminhados, para que haja os movimentos, para que a gente consiga realizar os atos ou as ações que são geradas de acordo com as informações que o nosso cérebro recebe. Seja uma ação voluntária, uma ação determinada por mim, que é uma ação de pegar, por exemplo, um objeto, seja uma ação involuntária, um ato, uma atitude que você vem a tomar num reflexo. Você está aqui parado, você vê uma coisa vindo, automaticamente você estica o braço para impedir que essa coisa bata em você ou para impedir que ocorra isso. Por quê? São atos que a gente tem instantâneos, impulsos, e que nosso sistema nervoso periférico também vai atuar nesse papel, também vai entender essa questão e também vai nos explicar como é que funciona. Como é que, teoricamente, eu tenho dois sistemas separados quando eu falo do central e do periférico, e como os dois, um precisa necessariamente do outro, ou um faz necessariamente com que o outro esteja diretamente ligado a ele. E aí eu trouxe para vocês algumas informações que a gente chama de algumas informações técnicas, algumas informações que vocês precisam saber, sendo relacionados à teoria, relacionados à prática. Fiquem tranquilos que esses nomes meio estrambólicos eu explico para vocês o que é que eles querem dizer. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, volta. Obrigada. O sistema nervoso periférico, ele é encarregado de ligar a periferia do corpo ao sistema central, através dos nervos. Podemos definir nervos como sendo uma associação de várias fibras nervosas, que podem ser formadas de axônios ou de dendritos. Lembra dos neurônios que eu falei para vocês, que são formados a partir do tecido nervoso? Pronto! É aqui, ó. Os dendritos e axônios são parte dos neurônios. E qual é a função central do sistema nervoso periférico? Pegar as informações que o sistema nervoso central está trazendo, está encaminhando, está enviando, está lhe informando e levar para a periferia, ou seja, levar para as extremidades do nosso corpo, para que essas informações elas venham a ser executadas. Professora, tem como mostrar na prática para eu entender o que é a parte central e a parte periférica? Tem como eu mostrar para vocês no próximo slide. Pronto. Veja só. Aqui está o nosso centro nervoso, nosso cérebro, onde estão todos os neurônios, e esses neurônios vão receber as informações e realizar os movimentos que a gente chama de movimentos voluntários e de movimentos que a gente chama de movimentos involuntários. E esses movimentos é que fazem todo o funcionamento do sistema nervoso.
seja relacionado às nossas organizações sistêmicas, como sejam relacionados à organização dos órgãos funcionando, ou até o ato de eu estar falando, dialogando com vocês, de eu estar me movimentando. E aí, ó, aqui está o nosso sistema nervoso central, o assunto da nossa aula passada. E aqui, através da nossa coluna vertebral, ela envia todas essas terminações nervosas que vão estar relacionadas aos impulsos ou aos estímulos que são realizados, às ações que o nosso corpo realiza através das informações que partem aqui do nosso cérebro. E aqui, ó, as extremidades superiores e as extremidades inferiores estão relacionadas ao nosso sistema nervoso periférico. Aqui está a periferia. São essas extremidades que vão receber os impulsos nervosos, ou seja, que vão receber as informações do sistema nervoso central e aí sim vão poder executar. Quando você, por exemplo, está aqui paradinho e você pensa, vou levantar meu braço, você leva a informação ao seu cérebro, ele encaminha os neurônios trazem essa informação pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso central envia para o sistema nervoso periférico, ou seja, para a periferia. E aí aqui ocorre o movimento de levantar o seu braço, ou seja, de erguer. Então, é um conjunto de situações. É o sistema nervoso central trabalhando juntamente com o sistema nervoso periférico. Ah, professora, peraí. Então, eles são interligados. Totalmente. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles não são independentes. Eles são ligados. Eles têm uma ligação. Eles têm um conjunto de ações que um depende do outro para executar. Ou seja, o sistema nervoso central, ele traz a informação, ele traz no primeiro momento o impulso que vai ser realizado e o sistema nervoso periférico vem até as extremidades, ou como a gente chama, vem até a periferia e executa esta ação, ou seja, faz com que essa ação venha a acontecer, venha a tomar forma, um movimentar de braço, um caminhar, qualquer movimento que você esteja realizando, ou até mesmo o ato de você estar parado. Você está paradinho, sentado, sem realizar nenhum movimento, é um impulso nervoso. É uma ação que foi enviada para cá, para o central, e que foi encaminhada para o periférico, para que ele venha a executá-la, ele venha a fazer com que essa ação aconteça. São movimentos que a gente chama de movimentos coordenados. Um movimento depende do outro movimento para vir acontecer. Joga para mim o próximo. Deu para entender, né? Entenderam aquele funcionamento, aquela organização. Vamos para mais informações teóricas. A medula, parte do sistema nervoso, ela apresenta-se dispostas em pares. E são elas que vão encaminhar, são elas que vão levar, são elas que vão estar cheias de neurônios. E esses neurônios vão estar cheios de informações que são encaminhadas ao nosso cérebro. E ele, cheio dessas informações, vai vir a executá-las, vai vir a fazer essas informações se transformarem em atos, ou se transformarem em movimentos, ou se transformarem em atitudes. Tudo interligado e principalmente através de neurônios, que a gente chama de neurônios motores. O que seriam esses neurônios motores? Os neurônios responsáveis pelos movimentos. Lembra do sistema locomotor, que a gente também já trabalhou? Não lembra? Não acredito. Vou matar vocês. Não me digam uma coisa dessa. Mas deu aquela esquecida? Vai lá no livro, dá uma revisada. Ou então vai lá na aulinha sobre o sistema locomotor e dá uma assistida nela para relembrar as coisas que eu vou falar agora. Quando eu trago para vocês os neurônios motores, eu estou trazendo por quê? A gente associa muito
sistema nervoso ao movimento, à locomoção, ao se movimentar, ao executar uma ação. E os nervos locomotores ou os nervos motores estão muito associados a isso. Esses movimentos que eu estou realizando aqui, enquanto eu estou dando aula para vocês, eles são movimentos que são encaminhados através de informação para o meu cérebro e eu prontamente venho a executá-los. Mas tudo isso, em fração de segundos. A gente nem percebe que a gente está coordenando essa situação. A gente nem percebe que a gente está coordenando esse movimento ou essas ações, mas elas vêm a acontecer. Faça para mim o próximo slide que eu trouxe. Pronto. Trouxe mais um slide explicativo para vocês entenderem o que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente está com a nossa coluna vertebral. Dentro da nossa estrutura óssea, a gente tem justamente o que a gente chama de nossa raiz nervosa ou da nossa medula espinhal relacionada ao sistema nervoso, os nervos espinhais. São através desses nervos, é através desse conjunto de feixes que saem todas as informações que são trazidas pelo sistema nervoso periférico para que venham a ser executadas ou para que venham a ser realizadas ou para que elas consigam vir realizar um movimento, realizar uma ação, realizar uma atitude relacionada justamente à informação que o sistema nervoso periférico enviou. Os nervos espinhais receberam e esses comandos que vieram a ser recebidos vão vir a gerar ações que vão ser executadas. Ou seja, eu penso, meu sistema nervoso absorve a informação, meus neurônios processam, eles entendem qual é a função que eu quero executar, eles encaminham esses movimentos ou esses impulsos. Meu sistema nervoso periférico recebe o que já está totalmente programado para acontecer e ele vai e faz acontecer através dos nossos neurônios ou nervos espinhais. Joga para mim a próxima. Aqui, agora vamos para o que a gente chama de voluntário. Eu venho falando para vocês, eu venho trazendo para vocês já há um bom tempo essas palavras. Movimentos voluntários e movimentos involuntários. Junto com essas palavras de movimentos voluntários e movimentos involuntários, eu venho trazendo para vocês também um conceito. Um conceito que ele já está aqui, mas é um conceito que vocês já conhecem. Quando a gente fala em movimentos voluntários, a gente fala em movimentos que eu predetermino que eles aconteçam. Ou que eu tenho uma predisposição para que eles venham a acontecer. Eu quero que eles aconteçam. Eu executo eles mediante uma ação já pensada por mim. Como assim, professor? Por exemplo, eu estou aqui parada. Estou bem paradinha. Eu olho, tem essa régua aqui na frente. Eu quero pegá-la. Ou seja, eu pensei nesta régua, eu pensei que eu quero pegar, então eu sei que eu vou precisar usar a minha mão para executar este movimento. Eu estou realizando um movimento que a gente chama de um movimento voluntário. Eu estou pensando como este movimento vai acontecer. Em contrapartida, muda para mim. A gente vai ter, dentro desse contexto, um movimento que a gente chama de movimento involuntário. Se o voluntário eu predetermino que ele aconteça, automaticamente o movimento involuntário ele acontece sem que eu determine, é mais ou menos assim? Isso aí, como eu já venho trazendo para vocês já conseguem entender, vocês já conseguem associar. Mas espera aí, professora, todos os movimentos que eu realizo são porque eu quero realizar. Então todos os meus movimentos são voluntários. Não existe um movimento involuntário. Existe, claro que existe. Nós temos o nosso corpo coberto de movimentos involuntários. Não temos não. Temos sim. Vem cá, para mim e me responda essa pergunta. Teu coração tá batendo porque tu tá pensando, bate coração, bate coração, bate coração.
Teu coração agora, ó, do nada, vai parar de bater, porque tu vai botar assim, ó, a mãozinha na cabeça e vai dizer: coração, para de bater, por favor. Não, né, minha gente? Isso é o que a gente chama de movimentos involuntários. Eles acontecem sem que eu precise coordenar essas atitudes, sem que eu precise estar coordenando essas ações. Todo o nosso corpo, ele é dotado de muitos movimentos involuntários. Na realidade, toda a nossa organização sistêmica, ela é dotada de vários movimentos involuntários. Você não está coordenando o seu sistema digestório, tá? Você comeu, e aí agora você tá. Estômago digere o alimento, intestino grosso faz com que os alimentos se transformem em bolo fecal e sejam eliminados. Ou pulmão absorve o ar, elimina o gás carbônico. Não está. Ou então, coração, passa aí o sangue para os pulmões e pulmão, manda de volta o sangue para o coração. Nananina, não. Você não está predeterminando que esses movimentos aconteçam. Eles acontecem de forma natural, de forma gradativa, através dos movimentos que a gente chama de movimentos voluntários e dos movimentos que a gente chama de movimentos involuntários. E essa é a situação que envolve a voluntariedade de um movimento e a involuntariedade de um movimento. Os movimentos voluntários, a gente está determinando, nós estamos enviando a informação, nosso cérebro está recebendo, ele está processando e ele está executando. Movimentos involuntários a gente não está enviando, está acontecendo de forma automática. Existe novamente o processamento dessa informação e a execução dela sem que eu precise estar coordenando. Passa para mim o próximo. E aí aqui, ó, eu trouxe para vocês alguns elementos que estão relacionados justamente, ó, aos movimentos involuntários. Os batimentos cardíacos, acelerar e diminuir, o sangue que corre nas nossas veias, de fluir mais rápido e fluir com uma menor proporção, os brônquios que vão fazer, ó, os pulmões expandirem ou contrair durante o ato de respirar. Todos os processos que envolvem movimentos que a gente chama de movimentos involuntários, movimentos que acontecem, mas que a gente não está determinando ou a gente não está predeterminando que eles venham a acontecer. Eles acontecem porque os nossos impulsos nervosos, através dos neurônios, estão agindo neste funcionamento. Joga para mim o próximo. Aqui, ó, trouxe para vocês entenderem na forma prática, bem ilustrado, bem lúdico, para vocês visualizarem isso que eu quero fazer, ó. O contrair e o dilatar de uma pupila, o estimular ou não estimular o pulmão, o coração bater mais acelerado, o coração bater mais lento, o nosso estômago realizar os processos digestórios, a bexiga contrair quando a gente precisa fazer aquele xixi, mas não tem onde ir, a gente fica lá, ó, segurando, ou então a gente não consegue segurar. Tudo relacionado a esse processo que a gente chama de movimentos voluntários e esse processo que a gente chama de movimentos involuntários. Joga o próximo. E aí eu trouxe para vocês uma coisa chamada de ato reflexo. É o último ponto que está relacionado justamente a este conteúdo. Ele fala sobre as atitudes que a gente toma de forma impulsiva relacionada a uma ação. Por exemplo, uma coisa muito quente. Quando você chega perto, você já sente que é muito quente. Então, se você automaticamente já sente que é muito quente, o que é que você faz? Você vai, ó, e tira a mão rapidamente. Ou então uma coisa muito fria, quando você chega perto, ah, meu Deus, é frio demais, você já afasta. Isso são atitudes que a gente toma. Ou então tá aqui, de repente uma bola vem, o que é que você faz? Ai, você já vai se abaixando. As nossas atitudes, as nossas reações a determinadas situações são chamadas de atos reflexos e estão relacionados diretamente ao nosso sistema nervoso. Joga para mim o próximo. Deixei aqui, ó,
alguns exemplos de situação que estão relacionados ao ato reflexo ou situações que estão relacionadas a atitudes que a gente toma mediante uma ação que a gente é exposto ou uma ação a qual a gente se expõe. Isso, meus amores, eu tenho uma excelente notícia para vocês. Ótima notícia, sabe o quê? Finalizamos o conteúdo Sistema Nervoso. Então, isso significa que vocês têm a atividade do livro para fazer essa semana sobre o capítulo do Sistema Nervoso, aquele resumo maravilhoso que eu sempre peço a vocês. E lembrando, não se esqueçam, por enquanto a gente se encontra assim, eu daqui, vocês daí. Até a próxima aula, pessoal. Beijos!